Vamos mudar de assunto agora, falar de política. Olha quem já está por aqui, Lívia Pessoa. Aline Moreira, boa noite. Esse é o momento que eu ponho meus óculos para enxergar direitinho. Uma de nós tem que enxergar. A Lívia de vez em quando perde os óculos, mas não perde a visão política sobre tudo que está acontecendo, né, Lívia? Eu tento, Aline, eu tento. Bom, então vamos falar sobre o que você viu hoje, conferiu, muita gente viu e conferiu também. Olha, o prefeito eleito, Silvio Mendes, divulgou em uma coletiva hoje uma série de providências que serão tomadas para a melhoria do trânsito de Teresina 2025. Daqui a pouco eu volto aqui, Lívia, conversar com você. Vamos conferir a reportagem. Primeiro, Silvio Mendes confirmou mudança nas vias exclusivas para ônibus e táxis. As faixas exclusivas de ônibus serão permitidas o tráfego de motos, táxi ocupado ou não. Os aplicativos, naturalmente, terá que ser regulamentado pela Câmara Municipal e, a partir daí, também será feita a mesma concessão. Novidade também nas paradas de ônibus. Nós vamos proceder a uma licitação para fazer as 590 paradas de ônibus, proteger o cidadão de Teresina, a cidadã, do sol que todos nós passamos. Então, isso foi um problema antigo, causou uma ação judicial, que caducou e, naturalmente, agora a gente vai estar licitando para que todos tenham direito à proteção da chuva e do sol. Outra mudança no trânsito, sinalização nos semáforos, no fim da noite e madrugada. Das 23 horas, quer dizer, 11 horas da manhã até 5 horas da manhã, ninguém será multado por cruzar sinal vermelho, por uma questão de segurança, sendo observada a velocidade. A velocidade tem que ser mantida no que for permitido, mas você pode cruzar com atenção, vai demorar um pouco de tempo para poder ficar piscando o sinal amarelo, chamando a atenção de que é permitido, mas com mais cuidado. O futuro superintendente da S-Trans, Carlos Daniel, confirmou a operacionalização da mudança nos semáforos. Vai ter que ser adequado, muita coisa de sinalização vai ter que ser adequada. Nós vamos disponibilizar toda a quantidade de agentes que nós tivemos no quadro vai ser disponibilizado nesse primeiro dia, principalmente para atuar nessas mudanças que vão ter. O prefeito eleito também confirmou para esta semana audiência em Brasília, com apoio da bancada federal, com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. O principal ponto da pauta, a elevação do financiamento à saúde em Teresina, sem contar com recursos para ampliação do Hospital de Urgências da capital. Primeiro, que a gente possa fazer a ampliação do HUT, porque tem muita gente pelos corredores. Segundo, uma casa de parto lá para a região da Codipe, que o deputado Francisco Costa já fez o cadastro do Ministério da Saúde, e isso aí eu estou considerando já resolvido. E o terceiro investimento necessário é um serviço de urgência lá na região sul, provavelmente onde tem hoje a UBS do Porto Alegre, para atender a população que vem da região sul do interior, porque está congestionado muito a UPA e o Hospital do Promorá. O prefeito eleito, Silvio Mendes, tem uma larga experiência em relação à gestão da capital, mas principalmente em relação à saúde, que foi esse último ponto. Por isso, ele já antecipando algumas ações, né, Lívia? Exato, Aline, tem toda uma perspectiva de entender o que é mais urgente para a cidade de Teresina, porque por mais que hajam muitos fatores que precisam ser pontuados na saúde, na educação, no desenvolvimento urbano, na manutenção das ruas aqui da cidade de Teresina, no entanto, precisa ser entendido o que é mais urgente, até para poder não perder realmente o timing e não fazer com que a população sinta, né, pelo menos continue sentindo após a transição, que há ali um descaso ou talvez uma ausência de ações mais impositivas em certos pontos da cidade. Então, é muito importante haver essa manutenção. Então, ele traz ali algumas questões em relação à saúde, a construção de UPAs que não tem ali em algumas regiões, como, por exemplo, no Grande Dirceu, que é um bairro muito amplo e que faz com que muita parte da população tenha que se deslocar para outro lado da cidade, para regiões ali da Zona Sudeste, que demanda tempo, demanda dinheiro e muitas vezes pode até prejudicar aquele estado de saúde. Então, é uma das
ações que são ressaltadas, a construção de novas UPAs, a restauração de outras, também essa manutenção de insumos básicos que faltam nas UBSs hoje, ultimamente. Então, ter essas prioridades para poder fazer com que a população sinta que está sendo atendida e seja de fato também. E querendo ou não, organizar o trânsito acaba sendo uma questão de saúde, porque algumas ações podem diminuir o número de acidentes que acabam lotando os hospitais, o HUT, as UBSs não, as UPAs, né? Isso. Então acaba dando aquele conflito, e se organizar o trânsito também pode melhorar, né? Com certeza, até porque é um efeito cascata, a questão dos acidentes no trânsito, principalmente envolvendo motociclistas, que é um número que cresce cada vez mais desses usuários de moto, que são muitas vezes ou se utilizam ali do transporte particular, dos aplicativos de transporte, ou até mesmo o delivery, que também cresce a cada dia. Então são duas áreas que precisam dessa atenção para fazer com que o trânsito ele flua rapidamente, flua normalmente, mas que também não coloque em risco a vida desses motoqueiros e daqueles que transitam pelas mesmas vias. Bom, vamos mudar de assunto aqui, porque estamos na reta final das discussões sobre o orçamento 2025, orçamento estadual. E o governador Rafael Fonteles enfatizou hoje sobre a necessidade de equilíbrio entre as demandas apresentadas por deputados e as limitações financeiras do Estado. O objetivo é que a votação seja finalizada antes do recesso parlamentar, que ocorre dia 18 de dezembro. Para o governador Rafael Fonteles, o esforço será concentrado para que o orçamento de 2025 seja aprovado o quanto antes. Faz esse trabalho de muito diálogo com os poderes, com os órgãos do governo, para se chegar a um denominador comum. Acredito que, mais uma vez, já é a 11º orçamento que eu ajudo a construir. Desde quando fui convidado a ser secretário de Fazenda em 2014, eu já participo desse processo. E sempre, depois de muitas reuniões, se chega a um denominador comum dentro do que é possível. Não dentro do que é merecido para cada um, mas dentro do que é possível. No início, existiram alguns ruídos entre o governo do estado e o legislativo estadual na distribuição de verbas para as secretarias e para os municípios do Piauí. No entanto, a base se movimenta para que haja um entendimento administrativo e político. É normal que todo mundo, cada poder quer um pedaço, isso faz parte, quer aumentar. Mas o governador conversou com todos os poderes, nos disse que chegou ao entendimento. Então aquilo que for feito aqui, eu acredito que não vai ter problema nenhum para que ele possa sancionar. Tudo dentro da tranquilidade, e queremos votar amanhã no plenário, e que os deputados, mesmo aqueles que não estejam aqui, que possam estar votando através do seu telefone aí, que é importante amanhã a gente ter um quórum qualificado. Os parlamentares cobram um aumento no orçamento para que ele chegue a pelo menos 482 milhões de reais em 2025. O líder do governo na casa, o deputado Vinícius Nascimento, reforça que a distribuição é baseada em uma composição técnica, com respaldo de setores que possuem demandas mais urgentes. Fazendo os ajustes finais, mas foi amplamente conversado, o governador teve com todos os poderes, fazendo as explicações de às vezes não chegar no teto onde era o desejo de cada poder, mas o caminho é que seja harmônico e que a gente consiga, até na quarta-feira, estar definido toda essa lei orçamentária. Normal, né, Lívia? Sempre ter alguém que, aliás, todos querem a sua parte, e agora, nesse momento, é a hora do matemático Rafael Fonteles entrar em ação. E a hora da palavra mais difícil, né? O não. Em muitos setores exige uma necessidade de entender quais são as partes mais urgentes, principalmente em relação a pastas, a municípios que têm ali uma demanda específica, seja no saneamento básico, seja na segurança pública, seja na escola, na educação básica. Eita, que eu tô gaguejando hoje. Peraí. Continuando, então existem essas diretrizes que são priorizadas nessa distribuição do orçamento. Então faz com que haja
uma atenção maior do governador, principalmente nessa hora do diálogo e de saber quais os nãos e quais os sims que ele vai dar ali para os seus apoiadores. Porque existe a dor e a delícia de ser o governo do Estado. Existe ali uma ampliação grande da base, ou seja, tem muitos deputados estaduais que estão ao lado do governador Rafael Fonteles, existe uma ampliação dos vereadores nos municípios, dos prefeitos nos municípios, então a base aumenta e, consequentemente, o ciúme também. Então, fazer com que haja esse entendimento entre aliados para não haver nenhum desconforto, mas naturalmente acontece. Então, conversando com o deputado estadual João Madison, que é um dos grandes aliados do governador Rafael Fonteles, ele destaca, a prioridade é que seja votado para o dia 18, que é o início do recesso parlamentar, quando os deputados entram de férias, entre aspas. Mas, caso não haja um entendimento até esse momento, pode ser que se estenda para a sexta-feira, para o dia 19, para poder realmente colocar ali todos os pingos dos is, bater o martelo e aprovar a lei já este ano. Então, existe sim essa manutenção de diálogo, o que é normal em todo governo, mas que exige uma destreza para saber separar os nãos e os sims de cada uma das pastas. E durante esse evento, o governador Rafael Fonteles falou sobre o encontro que teve no fim de semana com os vereadores de Teresina. Vamos conferir. Não, a gente está sempre conversando com todos os nossos aliados políticos para tornar sempre bastante harmoniosa essa relação com as pessoas que foram eleitas. Assim como eu, os vereadores, os deputados estaduais, deputados federais, senadores foram eleitos pelo povo e, portanto, esse diálogo é muito importante para a gente estar alinhado na direção de fazer o melhor para garantir a qualidade de vida para o povo. Então, parlamentares, né? Ele também teve encontro aí com os vereadores, também para ouvi-los. Como a gente falou, essa conversa tanto com o Legislativo Estadual, que é necessário, é a base com os seus deputados estaduais, e com o Legislativo Municipal, aqueles eleitos e aqueles também que são suplentes. Então, iniciou essa maratona, que deve se estender até o próximo ano, com esse diálogo com os parlamentares de Teresina, mas também de outros municípios. Neste final de semana, no sábado, houve essa conversa com vereadores que compõem a base do governo Rafael Fonteles e também aqueles suplentes. Após isso, vai haver uma maratona de reuniões. Eu conversava com algumas fontes do litoral e, aparentemente, no final de dezembro, lá para o dia 20 de dezembro, deve haver uma reunião também com os vereadores que o apoiaram nessa eleição, né? Apoiaram, no caso, o candidato que ele apoiou, que é o deputado estadual Dr. Hélio Rodrigues. Então, existe já essa sucessão de encontros que tende a aproximar essa relação para 2026, entender quais as demandas dos municípios, mas, claro, as demandas políticas também. Bom, essa entrevista concedida aí pelo governador Rafael Fonteles foi hoje, durante a inauguração das obras do aeroporto de Teresina, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar como ficou, né? E o ministro dos Portos e Aeroportos também esteve aqui e ele falou sobre a obra da hidrovia do Parnaíba, que deve ter decreto autorizando a operação ainda neste mês de dezembro. Silvio Costa também destacou a importância da hidrovia para desenvolver a economia do Piauí. Estamos trabalhando ao lado do governador Rafael Fonteles para ainda esse mês de dezembro nós podermos assinar o decreto que vai formalizar tecnicamente a implementação da hidrovia aqui no estado. Será a primeira concessão hidroviária do Brasil. O governador Rafael está tendo uma capacidade de poder avançar numa posição de vanguarda e isso vai ser fundamental para que a partir daqui isso passe também a ser um grande ativo para o Brasil. Essa hidrovia vai ajudar muito o escoamento da produção do estado, vai linkar com o porto de Itaqui e mais do Porto Piauí, vai linkar com o porto de Itaqui, que vai gerar muito desenvolvimento na região. Então, porto estruturado, porto do Piauí, nós vamos avançar no desenvolvimento do escoamento do Nordeste e de todo o Brasil. Eu acho que a hidrovia com o porto, com o aeroporto, são fundamentais para a gente poder fortalecer a economia aqui do estado. Então, provando, né, então depois de alguns estudos, que existe sim essa possibilidade, o rio é navegável, né, por isso essa aposta
na hidrovia aqui no nosso estado. E pode ser um pontapé inicial para fazer com que essa economia, que é baseada no transporte aquaviário, ele se torne cada vez mais pujante aqui no estado do Piauí. O Rio Parnaíba, ele inicia lá em Minas Gerais, essa parte do agro é mais do Elivaldo, mas eu dei uma estudadazinha para poder falar direitinho. O Rio Parnaíba, ele inicia lá em Minas Gerais, ele desce mais de 1.000 quilômetros e cai ali no Oceano Atlântico e fica entre o Piauí e o Maranhão. Ou seja, ele tem essa perspectiva de fazer uma integração de estados do Brasil que fazem com que a economia seja um potencial muito grande. Facilitaria, né? Porque o Brasil, ele, em sua maioria, ele é construído por um transporte rodoviário, por caminhões, por ônibus, por transporte que exige a manutenção de rodovias muito grande, é muito caro para o Brasil. Então, fazer com que haja uma divisão maior, uma integração maior intermodal de mais de um transporte, seja aquaviário, seja por meio dessas rodovias do estado, faz com que se torne cada vez mais possível haver uma integração dos estados, mas também, além disso, com que o Piauí se torne mais desenvolvido economicamente e faça com que aqueles municípios que são ribeirinhos, eles possam ter um desenvolvimento para além da pesca, para além dessa manutenção que muitas vezes acaba sendo até subsistente, não é um ponto de vista que faça com que haja um comércio grande, é mais para a sobrevivência, a comunidade ribeirinha, mas com a possibilidade de que a hidrovia, e que não seja também negativa, nociva para o meio ambiente, é muito importante, está sendo estudada com muito afinco, pelo que a gente pode perceber pelos técnicos do estado. É uma possibilidade interessante, Aline, para o nosso estado. Falando no aeroporto, né, voltando para o aeroporto de Teresina, Lívia, que é onde o ministro estava, né, o ministro dos Portos e Aeroportos, com o governador Rafael Fonteles, que a gente conferiu há pouco as entrevistas sobre política. Agora a gente fala, sim, sobre a reforma do aeroporto de Teresina, aeroporto Senador Petrônio Portela. Quem foi lá e conferiu e fez essa reportagem vai trazer como ficou esse trabalho, essa obra de ampliação e de melhorias, foi o repórter Tássio Cruz. Um novo capítulo no transporte aéreo de Teresina. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa, e o governador Rafael Fonteles inauguraram, nesta segunda, a reforma do aeroporto Petrônio Portela. O espaço recebeu um investimento de 166 milhões de reais, com melhorias na segurança operacional, ampliação da capacidade de atendimento e um novo terminal para embarque e desembarque de passageiros. A nova estrutura terá um pátio com 8 posições para aeronaves, 2 equipadas com pontes de desembarque. O estacionamento do aeroporto também foi ampliado, passando de 190 para 340 vagas. A pista do aeroporto também recebeu melhorias, com ajustes na taxiway de acesso aos hangares, ajuste no balizamento e sinalização horizontal. Um momento de comemoração para a concessionária que administra o aeroporto de Teresina. A gente passou os últimos 2 anos planejando e investindo em 16 aeroportos brasileiros, sendo Teresina um deles, talvez um dos mais emblemáticos dessa nossa trajetória, porque a gente aqui conseguiu realmente fazer uma transformação muito grande no aeroporto. Para o governador Rafael Fonteles, a inauguração representa a efetividade da parceria público-privada. Agora tem um aeroporto muito mais moderno, confortável, seguro, e nós temos uma vantagem aqui no Piauí, que é um aeroporto de Teresina dentro da cidade, ou seja, o tempo de deslocamento do aeroporto para os hotéis, por exemplo, é um tempo muito curto. O ministro anunciou ainda novos investimentos do PAC para o Piauí e destacou que o maior desafio será internacionalizar a operação, recebendo voos de outros países em Teresina. São parcerias que vão ser fundamentais para o desenvolvimento não só do estado do Piauí, mas para o investimento do Brasil e desenvolvimento do nosso país. E sabe de outra notícia, Lívia, também que me deixou bastante feliz, certamente muitos piauienses, da possibilidade, da viabilidade do aeroporto de Teresina se internacionalizar. Também ser possível trazer aeronaves internacionais para o nosso aeroporto.
É sensacional essa possibilidade, Aline, até porque faz com que a gente se aproxime dessa economia mais internacionalizada, se aproxime do desenvolvimento de uma forma mais célere, até porque é possível perceber que há essas conexões aéreas em Recife, em Fortaleza, também tem ali na Bahia, em Salvador. Então, assim, existem já estados nordestinos que têm esse protagonismo nacional, que já tem essa possibilidade, que inclusive incrementa no comércio, incrementa no turismo, faz com que haja uma visibilidade tão maior. Então, a gente estar inserido nesse cenário, enquanto Estado, enquanto capital, é muito importante e faz toda a diferença. Vamos mudar de assunto aqui agora para falar sobre representatividade. O senador Marcelo Castro protocolou uma mudança no Código Eleitoral e que prevê a reserva de 20% das cadeiras para candidaturas femininas, Lívia Pessoa. Exato, Aline. Conversei hoje com o senador Marcelo Castro, que está em Brasília e articula toda essa movimentação em torno do Código Eleitoral. Ele é um dos relatores desse texto e fez com que fosse protocolado esse pedido, em que coloca ali 20% das candidaturas femininas como uma possibilidade já a partir da próxima eleição de 2026, seja em nível estadual, ali para deputada, para senadora, como também para o municipal, para as vagas ali do Legislativo Municipal, como vereadoras. Então, existe sim essa necessidade de haver uma maior presença feminina nos poderes executivos, legislativos, no próprio judiciário, mas aí já é outra parte. Mas essa representatividade nos dá direito de buscarmos pelos nossos direitos. Então, é tudo muito integrado. A gente assiste essa movimentação e participa também com uma voz. Então, essa mudança que o senador propôs traz muitos avanços para a nossa categoria enquanto mulheres e também para a própria política em si. Vamos ouvir o que disse. Dos países que têm uma das menores participações femininas no legislativo brasileiro, quer seja municipal, estadual ou federal. Como relator do Código Eleitoral, eu estou tentando minorar este problema. Eu estou tentando aumentar a participação feminina no parlamento brasileiro. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou colocando uma reserva de cadeiras para as mulheres, no mínimo de 20%. Então, todas as câmaras municipais do Brasil, que são 5.570 municípios, teriam pelo menos 2 mulheres na Câmara. Todas as Assembleias Legislativas dos 27 estados do Brasil teriam, no mínimo, 20% de mulher. Como um número mínimo são 24, nós teríamos, no mínimo, 5 mulheres, não é, no parlamento. Tem parlamento que não tem uma mulher. Muitos aí, Brasil afora, que não tem nenhuma mulher. Exato. Inclusive, a Câmara dos Deputados, a bancada piauiense não tem deputadas federais mulheres. Então, é muito importante haver, sim, essa participação, para além de candidaturas que sejam extensões, né, já de grupos políticos conhecidos, porque faz com que haja só um prolongamento do que já existe. Nós precisamos de mulheres que sejam ativas, que comprometidas com a política. Né? Exatamente. As causas da mulher, as causas das crianças, as causas... Várias causas, mas que tenham essa sensibilidade e compromisso político também, né? Com certeza, Aline, até porque essa diversidade, essa presença de muitos rostos, de muitas vozes, faz com que seja mais real com a população. A população, ela tem muitos rostos diferentes, ela tem muitas cores diferentes, ela tem muitas bandeiras, necessidades que são muito particulares. Então, quanto mais gente diferente dentro dos parlamentos, do Estado, do país, do mundo, faz com que as pessoas elas sejam ouvidas de forma também mais individual. E aqui a gente nem está falando como feminista, não. A gente está falando como pessoas que observam as necessidades. Nós, jornalistas, estamos aqui perto, muitas vezes, das principais necessidades da população. Então, historicamente, os parlamentos foram constituídos por homens, foram compostos por a maioria, né, de homens. E nem sempre, né, eles têm a mesma visão das mulheres que são donas de casa, mães de família, que têm outras
perspectivas sobre o mundo também, essa diversidade que é importante, né? Aline, minha avó, ela tem 93 anos, nasceu em 1932. Foi o mesmo ano em que foi aprovado a lei para que as mulheres pudessem votar. Então, assim, é tão novo esse direito em que a gente pode lutar pelos nossos direitos, que não pode ser negligenciado, e que cada mudança, cada avanço é necessário, é importante, porque nossas vozes, elas também importam, elas somam no discurso, elas somam na discussão. Então, fazer com que isso seja cada vez maior e mais frequente é, sim, muito essencial. Vamos falar sobre Picos, porque já teve a diplomação na semana passada dos eleitos e agora o futuro prefeito de Picos, Pablo Santos, anunciou já o seu secretariado. Inclusive, o deputado Dr. Thales Coelho como secretário de Saúde. Isso, já havia sido trazido aqui pela nossa equipe de reportagem, pelo Elivaldo, também pelos nossos outros repórteres, de que haveria essa movimentação. Mas ainda estava muito nos bastidores, ainda eram diálogos que estavam extraoficialmente sendo divulgados. Agora é oficial, foi declarado ali, foi efetivado nas redes sociais do prefeito eleito Pablo Santos, inclusive prefeito diplomado, empossado só dia 1º, do prefeito diplomado Pablo Santos, do MDB, de que o deputado estadual do Progressistas, Thales Coelho, será o próximo secretário de Saúde do município de Picos. Ele representa ali um grupo político também já presente no município picoense, que já era, inclusive, da prefeitura ali da cidade, e que agora passa também a fazer parte desse grupo político de Pablo Santos. Eu conversei hoje com o deputado Thales a respeito do convite. Ele aceita, está honrado com essa nova missão, com esse novo desafio, e afirma que estará presente ali nessas discussões, que a saúde será prioritária. Até porque o município de Picos, Aline, assim como semelhantemente com Teresina, claro, em proporções um pouco menores, mas sim com a mesma visibilidade estadual, agrega muitos municípios no cuidado com a saúde. Municípios vizinhos ali se direcionam a Picos para poder cuidar de casos mais complexos, mais graves, e que é sim um polo de saúde ali da região sul do estado. E faz com que se torne muito necessário, né, haver essa discussão em torno da saúde do município de Picos. E a gente tem o print, Aline, do anúncio nas redes sociais, né? Olha aí, agradeço ao Dr. Thales Coelho, médico, cirurgião geral, ex-prefeito de Paquetá do Piauí, deputado estadual, por aceitar a missão de ser secretário de Picos. Dr. Pablo Santos colocando hoje nas redes sociais, fazendo esse anúncio. Em outras redes sociais dele também, ele colocou fotos, inclusive, de outras pessoas que foram convidadas e acredito que já aceitaram também fazer parte do seu secretariado. Assim, eu me despeço de você por hoje, Lívia. Obrigada, Aline. Eu queria ficar aqui conversando com você até o final, né? Mas não é possível. Eu que agradeço. Até amanhã. Até amanhã, Aline.